Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham. Neste programa vamos falar de uma descoberta relacionada com o desenvolvimento de terapêuticas eficazes para doenças neurodegenerativas. Na segunda parte vamos conhecer um professor da Escola Secundária Mário Sacramento, em Aveiro, e que foi considerado o primeiro português a receber o galardão de educador pré-universitário do ano. Sérgio Ramos conquistou a distinção mundial por promover o envolvimento ativo de alunos na área da ciência e tecnologia. Seja bem-vindo à segunda parte do Mentes que Brilham. Tempo agora de conhecermos o primeiro português a receber o galardão de educador pré-universitário do ano. A distinção chegou a Aveiro, vinda dos Estados Unidos, atribuída pela maior organização mundial de engenharia. É meu convidado nesta segunda parte, Sérgio Ramos, professor da Escola Secundária Mário Sacramento, em Aveiro. Agradeço a presença no Mentes que Brilham. Esta escolha está relacionada com um concurso organizado pelo jornal Ciência Hoje e diz respeito em grande parte ao seu trabalho desenvolvido principalmente em dois projetos, em dois concursos. Faz Portugal Melhor e Se Eu Fosse Cientista. Fala-nos um pouco mais desta distinção e já agora destes dois projetos. Com certeza, muito obrigado por este convite. É um prazer poder estar aqui e partilhar algumas destas realizações. De facto, o nosso trabalho veio muito a propósito dos concursos promovidos pelo jornal Ciência Hoje. Também eu gostaria de referir a Fundação da Juventude e a Agência Ciência Viva como entidades que colocaram, em termos nacionais, desafios lançados a todas as escolas, todos os alunos e professores do ensino básico e secundário podiam participar e, portanto, ao longo de alguns anos, desde 2008, 2009, desse ano letivo, eu comecei a fazer trabalho em moldes bastante informais e, digamos, extra-programa e concentrando a atenção em oportunidades como estas dos concursos. De facto, uma das experiências mais significativas, que foi verdadeiramente o grande passo em frente, foi com o concurso Faz Portugal Melhor. Eu estava aqui a ver as minhas cábulas porque eu li que eram 700 equipas de todo o país, portanto já é uma certa competição, por assim dizer. Sim, existe muito esse aspecto competitivo na gestão de todo o projeto, mas do nosso ponto de vista, claro, isto são trabalhos que têm muito a ver com a ambição, com a criatividade, com a persistência, mas não tínhamos uma perspectiva assim muito competitiva em si. O trabalho em si é um fator de motivação já bastante forte para estas equipas poderem trabalhar e claro que quando se atingem depois as finais, quando se é selecionado e se fica vencedor, claro que isso lança bastante alegria e realização em todos os participantes, mas digamos que é o culminar já de muitas outras satisfações intermédias que são propiciadas pelo próprio trabalho. Neste caso do Faz Portugal Melhor, construiu um aparelho de eletrocardiografia simples que se liga a um computador portátil. Como é que surgiu esta ideia e o que é este aparelho? Exatamente. Esta oportunidade de trabalho surgiu com um grupo de alunos. Eu aproveito para explicar um pouco como é que eu sei que é fora do tempo de aulas, não é? Um espaço à parte. Sim, normalmente os alunos já estão integrados em turmas, estão a trabalhar, têm os seus desafios, a sua vida cotidiana, mas eu contacto um aluno, ou dois ou três, às vezes é um aluno que depois contacta outros, no sentido de formar equipas para fazer trabalhos que podem ser integrados em disciplinas em que eles já estão a ter, ou podem ser coisas completamente à parte. Claro que acaba por surgir aqui a necessidade de muitas horas de trabalho e grande parte do trabalho é feita fora dessas mesmas aulas, etc. Criou mesmo um espaço para estes novos projetos, penso eu. Um espaço que não é tão físico, é um espaço de trabalho no sentido da ação que se faz, porque tanto se está ao ar livre como se está de maneira dispersa a trabalhar via internet, como em reuniões feitas em salas na escola. De facto, aqui a palavra de ordem é flexibilidade ao máximo. Mas voltando aqui a este projeto Palpita-me, a ideia do projeto do concurso lançado pelo jornal Ciência Hoje
era contribuir com ideias para fazer Portugal melhor. Daí o nome do concurso, Faz Portugal Melhor. Fiz algum debate com uma equipa e pensámos um dos maiores problemas em Portugal, vamos lá ver, na área da saúde, qual é a maior causa de mortalidade em Portugal. Se isto não é um problema, o que será um problema? Então, fomos investigar um pouco este aspecto e claro que rapidamente também já tínhamos uma ideia, é que essa causa são as doenças cardiovasculares. E não são só em Portugal um problema. Isto é a maior causa de mortalidade em termos mundiais. Portanto, imediatamente se lançam aqui algumas abordagens até para um mundo globalizado, mas basicamente nós pensámos vamos tratar este tema, mas como estamos aqui numa área com alunos de ciências e tecnologias, não podemos deixar de tratar este tema por dentro e não apenas fazendo os tais cartazes e folhetos que muitas vezes nós vemos que são meios de comunicação interessantes, mas vamos mais fundo neste caso, até para que os alunos tenham experiências mais significativas em termos de formação. E então, digamos que este projeto teve um núcleo, o coração deste, como nós dizemos já meio a brincar, o coração do projeto foi a construção de um aparelho de eletrocardiografia e, como disse muito bem a Cláudia, ligado com monitorização num computador portátil, vulgaríssimo, e isso então foi o coração do trabalho, mas depois seguimos uma espécie de técnica de imersão dos alunos em muito mais aspectos que têm a ver com o coração. Portanto, a segunda dimensão mais importante foi, de facto, a comunicação. Ou seja, conhecer o coração, fazer a dissecação de um coração, por exemplo, em laboratório. Para isso não tivemos de matar ninguém, bastou ir a um talho buscar uns corações de porco. E em laboratório fez-se a dissecação. Na parte eletrónica, de software, também houve muito trabalho para construir esse equipamento e então partiu-se também para a divulgação. Um aspecto interessante deste projeto é que para divulgar junto das pessoas a necessidade que há em terem cuidados e terem bons hábitos no que diz respeito à saúde cardiovascular, a divulgação presencial consistiu em ter sessões com a exposição de vários vídeos, por exemplo, e com o aparelho ali presente as pessoas eram convidadas a ligar-se ao equipamento e a ver ali a manifestação do seu coração em termos de eletrocardiograma, dizendo, bom, nós não somos médicos, isto não é um ato médico de diagnóstico, isso é muito claro, mas pronto, temos aqui uma manifestação da presença do coração, é o seu coração, cuide bem dele, para isso siga estes e estes conselhos, e aí sim podemos dar alguns folhetos. E fizemos isso do ponto de vista da divulgação presencial. Uma outra área, igualmente muito importante e se calhar até com bastante mais alcance, foi criar um sítio na internet, um sítio em 3 línguas, o português, o inglês e o sueco, porque nós tínhamos também uma colaboração com um hospital sueco. A propósito da tal internacionalização e abordagem global, também fomos a um hospital na Suécia, ver como é que funciona lá um departamento de cardiologia e comparámos com o Hospital de Aveiro. Não é propriamente uma análise comparada sistemática, não é? Mas dá certamente para colher entrevistas, informações. Implica um grande trabalho de investigação, de esforço. É importante criar nos mais jovens, nos mais novos, estes hábitos de trabalho. A sua função também passa um pouco por aqui? Eu, sem dúvida que sim, diria que sim, porque nós temos um ensino ainda bastante tradicional. Se nós entrarmos numa sala de aulas, ou começamos por entrar na escola, nos corredores, nas salas de aula, nos laboratórios, vemos tudo mais ou menos como estava há largas décadas. Não se vê muito que a escola seja aquilo que se poderia imaginar como um sítio de estímulo fortíssimo à criatividade, à curiosidade, ao trabalho informal, até a maneira de dispor as cadeiras em filas. Tudo isso é tão tradicional, tão inflexível muitas vezes, que são indícios de que não existe, tanto como eu gostaria, uma atitude de maior agitação, maior dinamismo, para que as aulas não sejam tão aborrecidas. Se nós fizermos uma pequena sondagem à saída de uma sala de aulas,
muitos alunos vão dizer que aborrecido, até que enfim posso sair. Seria bom exatamente o contrário, que não digo que não aconteça, felizmente que também há alunos e professores e climas que se geram, mas não é assim tão generalizado como seria desejável. E, portanto, estes espaços completamente flexíveis, não há limites. Ainda há dias me pediam, numa perspectiva de divulgação destes trabalhos, para eu dar um título a uma apresentação, e o título que me veio à cabeça foi Ensino de Ciências e Tecnologias sem limites. É mais ou menos esta a ideia, ou seja, não há limites à partida. Também ninguém nos dá grandes quantidades de recursos, ninguém nos dá coisas excepcionais, nada disso. À partida temos uma ideia e depois vamos até onde for preciso para a realizar. Para pôr em prática. Exatamente. Esta distinção que recebe por promover ou por incentivar o gosto dos estudantes, nomeadamente em relação ao nosso programa na área da ciência, é fácil motivar os jovens para esta área? O gosto pela ciência, na sua opinião, pelo seu conhecimento, é um gosto inato ou é um gosto também que se aprende? E se é fácil motivar os nossos jovens atualmente para a área da ciência e investigação? Se eu um bocadinho a brincar disser que os jovens já quase que nascem com um smartphone na mão, podíamos dizer que é inato. Ou seja, cada vez mais, desde muito pequenos, os jovens estão rodeados deste nosso mundo tecnológico, em que eles, até mais do que as pessoas já formadas e adultas, estão até mais à vontade. Por isso, creio que não é difícil. Agora, o que eu creio é que estas ações têm bastante interesse para canalizar em sentidos construtivos e formativos muito do tempo e da potência que os jovens têm, em vez de gastarem muitíssimas horas no Facebook, por exemplo, em atividades em que até se expõem a alguns problemas de segurança ou que prejudicam os seus estudos por estarem lá muitas horas dedicados a redes sociais, por exemplo. Esse interesse pelas tecnologias e pela sua utilização pode ser canalizado em parte, para realizações muito importantes, não só para a sua formação, mas também para a sociedade, porque esta mesma sociedade tecnológica de que eu falava vai precisar e continuar a precisar muito de quadros técnicos, de engenheiros, de cientistas, de investigadores, para não só manter em movimento toda esta grande máquina, que é o mundo tecnológico, do qual dependemos tanto, como também para otimizar esse mesmo mundo no setor do ambiente, no setor da saúde, nos transportes, diversos setores em que se vê com grande premência a necessidade de melhorar a vida de milhões e milhões de pessoas por esse mundo fora. Falávamos há pouco que grande parte destes projetos são pensados fora da sala de aula. Imagino que abdique do seu tempo pessoal para estes projetos. É professor de Eletrónica e Informática, mas tem um passado, um currículo feito em grandes multinacionais. Porquê esta mudança? Foi uma paixão pelo ensino? Eu acho que o denominador comum destas duas áreas, da indústria, das multinacionais e mais tarde do ensino, por um lado é, digamos, a ambição, por outro lado o prazer de realizar, de colocar em prática, de planear, de gerir, de dinamizar equipas. Utiliza esses seus conhecimentos da área da gestão? Com certeza. No ensino? E ainda como denominador comum a comunicação. A comunicação que para quem está numa área de tecnologias da informação e comunicação, faz todo o sentido. E, portanto, esta base comum destas atividades tem muito a ver com uma atitude que eu coloquei em prática, que tenho consciência que não é uma atitude geral pelo país fora. No entanto, há muitos professores que estão a fazer um trabalho bastante meritório com os seus projetos e aderindo também a estes concursos. No entanto, e voltando um pouco ao início de porquê eu ter sido galardoado, tem bastante a ver com uma certa persistência na obtenção de resultados e persistência na realização de um trabalho em moldes que foram considerados bastante inovadores pelo Instituto dos Engenheiros Eletrotécnicos e Eletrónicos, que é uma entidade mundial que nasceu nos Estados Unidos da América do Norte ainda no século XIX, que depois se desenvolveu e hoje tem 400 mil membros
em todo o mundo. É uma organização à escala mundial e temos cá em Portugal muitos professores universitários e estudantes que são membros desse instituto. E, portanto, essa persistência, essa visibilidade e os produtos que nós criamos deram nas vistas, digamos. Surpreendeu esta distinção em termos pessoais? Estava à espera? Eu sabia que tudo podia acontecer, era mais essa a expectativa, era mais bom, não se sabe. Eu sei que é uma coisa em termos mundiais, mais uma vez, não foi a pensar nisto que se fez o trabalho, mas mais uma vez as oportunidades uma oportunidade traz outra, e depois de realizar um projeto, por exemplo, nós podemos reformulá-lo e fazer uma outra candidatura ou alterar e fazer novas ações. Isto, ainda hoje aqui estou e, como eu digo, comecei mais sistematicamente em 2008 a trabalhar assim no ensino. Voltando ainda um pouco aos trabalhos que nós fazemos, num outro projeto muito interessante, que foi também um grande desafio colocado pelo jornal Ciência Hoje, o concurso Se Eu Fosse Cientista, nós fizemos um estudo da vida e obra do professor Dr. Egas Muniz, o nosso prémio Nobel na área científica, e chegámos, por exemplo, ao ponto de, para comunicar os momentos de glória do cientista, e mais uma vez nós tentamos pensar com criatividade, não vamos fazer aquilo que já se fez, não vamos fazer aquilo que se espera que se faça, vamos pensar, vamos ver, vamos recolher ideias, e acabámos por fazer uma peça de bailado com a Companhia de Dança de Aveiro, com quem desenvolvemos também uma relação na comunidade, uma relação muito proveitosa, porque é uma equipa, uma companhia formada por jovens do ensino, de idades do ensino básico e secundário que ensaiam 12 horas por dia, 12 horas por semana, assim é que é, o que é bastante mesmo para jovens dessas idades, e foi feito um bailado em moldes de dança contemporânea, devidamente orientada por um coreógrafo, em ligação connosco, equipa da escola, e os nossos jovens da equipa integraram-se também como bailarinos, e assim se fez um bailado que conta a história da ciência até ao grande êxito de Egas Muniz. Por que não usar o bailado e a música, essas linguagens, para falar de ciência, para tratar ciência? Por que não? Isto traz-nos depois grande adesão por parte do público e grande impacto, e são formas de comunicar. Para além deste trabalhinho meramente, eu não diria meramente, mas especificamente técnico, de estar no laboratório com as pecinhas de eletrónica e os ensaios e o aperfeiçoamento, a otimização. Para além disso, temos este lado de comunicação, até em termos globais. E para além desta distinção para si, em termos pessoais, acaba por facilitar, em relação, por exemplo, no caso destes dois concursos que venceram, os jovens tiveram a hipótese de fazer uma viagem que eventualmente até poderiam nem ter essa hipótese, e de aproximando-os também a outras realidades, ao mundo da ciência, por exemplo, noutros países, ao mundo dos universitários. Esse é dos meus maiores prazeres, a minha grande gratificação é saber que os jovens que passaram por estes projetos, e devo dizer eu também, jamais esquecerão estas experiências. E eles dizem mesmo isso. Um jovem disse numa entrevista: isto mudou a minha vida. Ora, quando um professor, um orientador, ouve um jovem a dizer isto mudou a minha vida, e referindo-se a uma experiência altamente positiva que o colocou num espaço com muitos contactos internacionais, quando fez, por exemplo, ir à feira da Intel, a feira chamada Intel ISAF, anualmente decorre na América, e envolve 1.500 estudantes de todo o mundo, de 68 países, e gera-se lá um clima extraordinário. Toda a gente que lá vai fica maravilhada com a abertura que aqueles jovens revelam uns face aos outros, e com os seus professores e entre professores, para a exposição dos seus trabalhos e para a troca de informações e de experiências. Isso é de facto extraordinário. Já foram, no âmbito destes projetos, equipas à Suécia, por 2 vezes à América, também à Suíça, para visitar o CERN. São experiências que não seriam feitas, não teriam lugar, se num certo dia, talvez de nevoeiro, alguém lembrou-se: vamos por este caminho, vamos fazer isto, e que tal se
e a partir daí não há limites, como eu digo, como nós vemos. E quem sabe se um dia até terei um desses jovens aqui com uma grande investigação a ser divulgada, tendo cultivado ou motivado esse gosto Exatamente. pela ciência. Na escola onde leciona, na secundária, como é que foi recebida esta notícia? Esta notícia foi recebida com, ao início, uma certa indiferença, digamos. Não havia muito bem a noção da dimensão que este prémio tem em termos de projeção mundial. Mas rapidamente na imprensa, os meios de comunicação e o Sr. Ministro da Educação também dirigiu as suas felicitações. Isso, claro que começou a haver um reconhecimento muito generalizado e com a entrada das estações de televisão pela escola dentro para fazer algumas reportagens. Claro que não, é uma coisa que não acontece todos os dias e depois muitas pessoas vieram felicitar-me, aos alunos e à escola em si, por ser o centro onde nasceram estas iniciativas. É um prémio que também serve de exemplo a outros professores. Há pouco dizia que não era único, com certeza que haverá outros professores também envolvidos nestes projetos, mas acaba por ser uma distinção que também poderá servir de exemplo. Eu creio bem que sim, pode servir de exemplo. As dificuldades estão em termos de manter um trabalho sustentável e sistemático nessa área. Isso é que eu acho bastante difícil, porque eu hoje estou aqui, mas sei muito bem os fins de semana e noites e outras alturas em que foi preciso trabalhar muito. Isso também é didático para os alunos perceberem que sem uma grande dedicação, até uma paixão, não se chega lá. É bem claro isso. Mas também nós como profissionais, agora falando mais pelos professores, creio que as coisas podiam ser bastante melhoradas e haver mais espaços sistemáticos, mais consideração sistemática deste tipo de trabalho. E nós tivemos uma experiência ainda relativamente recente, que foi a existência da disciplina da área de projeto no ensino secundário. Durou poucos anos. Eu também creio que os professores muitas vezes não tinham um certo espírito de liderança energética com certos princípios para verdadeiramente eletrizar esses jovens para aí fora. Mas o que é facto é que ao fim de alguns anos essa disciplina foi extinta e agora ainda há menos condições para fazer este tipo de trabalho. Portanto, vai depender bastante de fatores não sistemáticos. Isso é que eu acho pena, porque eu tenho bastante essa perspectiva na gestão do sistematismo, da estratégia, dos planos de ação, da melhoria contínua da qualidade, da liderança, do espírito de equipa, estas coisas todas. E, portanto, é bom que estas realizações não sejam iniciativas individuais de alguém que passa-lhe um convite à frente e quer participar neste projeto. Se participar, muito bem. Se não participar, muito bem na mesma. É mais ou menos isto que acontece atualmente. As entidades lançam convites, anunciam e fica muito ao critério individual dos professores se vão aderir ou não, se faz sentido ou não. Eu creio que isto podia ser organizado de outra forma, com uma liderança muito mais forte. Desde logo por parte dos diretores das escolas. Mais proativa. Que como diretores de escolas, creio que têm bastante a promover nesta matéria e não só eles próprios individualmente, mas depois através da propagação dessa liderança, desse espírito de visão para a escola do futuro. O que é que deve ser uma escola? Para onde é que a nossa escola vai? Onde é que ela vai estar daqui a 2 a 3 anos? Como é que queremos que a escola seja? Está um bocadinho desatualizada atualmente? É bom que se pense muito em mudança. Nós sabemos todos como muda o mundo à volta da escola. No entanto, a escola teima em mudar. A escola teima em mudar. Toda esta nossa conversa foi, de certa forma, focada ou relacionada com a ciência, mas, e tendo em conta este último pensamento, até porque mesmo para outras áreas, a motivação que os alunos têm nesta área específica ou nestes projetos específicos também se calhar pode-se traduzir em melhores resultados escolares. Digo eu, parto do princípio, se o aluno fica motivado, ainda que seja numa determinada disciplina ou numa determinada área ou num determinado projeto, se calhar isso também vai passar para
sua totalidade enquanto aluno e se calhar até ter aplicações práticas, se calhar até noutras disciplinas que nada têm a ver, e um aluno motivado com certeza será um aluno com melhores resultados. Portanto, é tudo à volta do mesmo, da motivação. Sim, concordo inteiramente. Eu tenho, por exemplo, aqui a revista de um projeto, desse projeto do projeto Palpita, relacionado com o coração. Aqui nós temos até uma página que mostra a interdisciplinaridade, onde estão 18 áreas de conhecimento e ligação a 6 países, tudo no âmbito de um projeto. Portanto, os alunos aqui veem muito bem porque que os professores lhes estão a tentar transmitir ou levá-los a aprender certas matérias. Porquê? Para que é que serve? Qual é a utilidade? E descobrem até novas áreas. Um aluno dizia, olha, através deste projeto é que eu percebi verdadeiramente o que é a engenharia. E depois seguiu a engenharia, curiosamente. Pois, é isso. Seguiu a engenharia como área de escolha na universidade. Portanto, outra área muito importante, a área das línguas, uma operacionalização real do inglês e eventualmente de outras línguas. Eles veem muito bem, para além da escola, através do seu próprio envolvimento direto e através das suas finalidades. Portanto, na altura eles não estão muito preocupados, estão a falar inglês ou português, estão preocupados em resolver aquele problema, em arranjar, por exemplo, umas amostras de elétrodos para colocar. Exatamente. E é esse fio condutor do projeto, esses objetivos, fazem movimentar muito nos alunos e ganhar bastante gosto pelo trabalho e eles verem que com o trabalho também se pode ter prazer e ter grandes realizações, sentir até eventualmente cansaço, mas um cansaço de gratificação, saudável. de dizer, sim senhor, isto valeu a pena. Dr. Sérgio Ramos, agradeço a presença no Momentos que Brilham, os meus parabéns por este prémio. Muito obrigado. Quanto a nós, terminamos por aqui o nosso programa, mas já sabe, voltamos na próxima quarta-feira com mais investigação em investigação, 23 horas. Espero por si. Até lá.